Sabemos que Neemias viveu em tempos em que existiam ruínas na cidade do seu povo. E ele foi despertado para o caos em que a nação estava, e ele entendeu que ele tinha um papel a desenvolver. Apesar das circunstâncias desfavoráveis, ele obteve do seu rei a concordância de reconstruir a cidade. Isso era alguma coisa, uma vez que o rei tinha estabelecido um decreto dizendo que não poderia ser reconstruída. Mais ainda, ele conseguiu as credenciais necessárias para poder chegar no lugar e poder efetivamente construir. Ele sabia que ia encontrar obstáculos no caminho. E ele conseguiu as credenciais para isso. Mais ainda, ele conseguiu a licença para poder retirar madeira dos lugares onde se fornecia madeira para o império e assim poder empregar madeira nas obras que ele tinha a fazer. Não sabemos se ele pediu, mas aparentemente não. O rei entendeu que era importante e providenciou para ele uma escolta militar que fosse com ele. Era uma garantia importante naquelas condições. E então ele empreende essa viagem de 1.600 quilômetros aproximadamente. Seria como viajar daqui para Porto Seguro. Sem as estradas que nós temos, sem os carros que nós temos, obviamente sem aviões. Longa viagem. O versículo 11 nos diz: cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, ele fica 3 dias ali em Jerusalém fazendo o quê? Se nos serve como referência, cerca de 12 anos antes, houve uma viagem como essa, registrada no livro de Esdras, no capítulo 8, versículo 32, diz: chegamos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. Então, a viagem era extremamente cansativa, pesada. Ela pode ter durado mais do que meses. Ele chega e ele precisa ter um tempo de repouso. E lógico, essa é uma oportunidade em que acontecem das pessoas cumprirem com o protocolo. Lembrem-se disso, ele era um homem de uma grande autoridade, tinha uma alta posição, e seguramente aqueles que eram do ambiente político devem ter estendido o tapete vermelho para ele chegar ali. Mais ainda, ele tinha pessoas do seu relacionamento, talvez familiares. Esses 3 dias são dias em que ele está descansando e, eu diria assim, amortecendo o seu coração, e daqueles que vêm ele chegar com a pergunta: o que ele está fazendo aqui? Ele havia vencido obstáculos importantes, como os alistamos inicialmente, e agora tinha acabado de vencer o obstáculo de fazer a viagem tão longa, e agora ele tem que empreender os primeiros passos no projeto que ele tem de reconstrução daquela cidade. Ele já sabe o que ele quer fazer. Ele sabe o que ele tem que fazer. Mas o que fazer agora? Tempos atrás, um senhor da nossa igreja, um jovem senhor da nossa igreja, me abordou de passagem em algum lugar e falou: eu preciso marcar um horário com você. Porque eu sou um líder, eu tenho grandes ideias, mas eu não consigo trazer as pessoas comigo. Eu falei: definitivamente você não é um grande líder. Se você tem grandes ideias e as pessoas não vão com você, você só é um sonhador. Para ser um grande líder, você tem que ter as ideias, saber onde quer chegar e conduzir as pessoas com você. Se você não faz isso, você não é um líder. Noutra ocasião, um pastor me procurou e me perguntou: como é que vocês fizeram isso aqui na igreja? E eu expliquei para ele: olha, tem 2 caminhos de fazer isso. Tem um caminho muito fácil e tem um caminho difícil. O difícil é trabalhoso, ele é complexo, gasta muito tempo. O outro, em poucas horas, você é capaz de fazer
quase do mesmo jeito, o resultado imediato é quase o mesmo. Entretanto, o caminho difícil e complicado, ele viabiliza as pessoas se antenarem, se sintonizarem e se motivarem a fazer isso. Você vai ser tentado a simplificar as coisas. Não caia nessa tentação. Adivinha o que ele fez? Ganhou horas. E o projeto não foi para frente. Ele sabia o que ele queria. Eles sabiam o que eles queriam. Entretanto, eles não alcançaram êxito em conduzir à frente o projeto que eles tinham. Vejam, as grandes e excelentes ideias e projetos precisam da bênção de Deus para que se tornem realidade. E já vemos isso na vida de Neemias, que regularmente ele está buscando em oração a Deus, e ele quer a bênção de Deus. Não para que Deus viabilize para ele o que ele quer, mas para que ele possa ser um instrumento para cumprir aquilo que Deus quer. Mas ouçam, somente saber o que Deus quer, ou ter bem definido o objetivo que você tem, não é suficiente. Você certamente já teve a experiência que você não pode, por exemplo, fazer um grande bolo, um excelente bolo, se a matéria-prima que você emprega não é de boa qualidade. Mas também é verdade que você pode ter a matéria-prima de boa qualidade e não fazer um bom bolo. Porque um bom bolo, um bom prato, não é resultado somente de bons produtos, mas também de seguir um procedimento, uma receita, um protocolo. Eu diria que Neemias apresenta na sua vida não somente os bons componentes, mas ele também tem o procedimento correto para alcançar êxito naquilo que ele viu. Vejam, eu suponho que cada um de vocês, ou vários de vocês, tem projetos acontecendo. Alguns de vocês estão diante de mudanças importantes em termos profissionais. Talvez alguns de vocês estejam se aventurando agora para, ao invés de ser empregado, ser empregador. Alguns de vocês têm projeto de começar mais um novo curso, ou estão no início de um curso. Alguns de vocês têm um plano de constituir família, ou de ter filhos. E eu quero dizer, oração é importante, mas não é tudo. Existe um procedimento a fazer. Eu quero considerar com vocês, hoje, em cima da pessoa de Neemias, o exemplo de Neemias revela dicas de sabedoria de como fazer o seu projeto vá além da imaginação e desejo. A ideia que eu quero com vocês nessa noite é olhar para o que Neemias fez, olhar para como ele fez, perceber que princípios, ideias ele teve, como ele se conduziu. Veja, ele já sabia o que ele ia fazer. Ele ia reconstruir a cidade. Ele sabia que a mão de Deus estava com ele. Ele estava gastando tempo em oração, mas isso não foi tudo. A primeira dica que eu quero passar para vocês nessa noite é saber quando ficar calado. Veja, ele chega em Jerusalém, nós vimos isso, ele ficou 3 dias ali. E nesses 3 dias ele está conversando com as pessoas, revendo pessoas, sendo acolhido aqui e acolá. Agora observe o versículo 12. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum. Veja que depois de 3 dias ele entra em ação, e ele entra em ação de uma maneira bastante discreta. De noite, as pessoas estão nas suas casas, vamos entender, aquilo é absolutamente mato ou campo, não tem energia elétrica, não tem televisão ligada, as pessoas não estão até tarde da noite,
acordadas, mas ele escolhe esse horário, discreto, as pessoas não estão podendo ver. Possivelmente pela tarefa que ele tinha para fazer, ele estava fazendo isso num dia com uma lua que iluminava alguma coisa. Mas ele é discreto. Além de fazer isso à noite, ele faz isso acompanhado de poucos homens. Possivelmente homens que fossem da sua confiança, homens que poderiam viabilizar a ele as respostas às perguntas que ele tinha. Ele sai à noite com esses poucos homens. Ele fala que não levou animais, exceto o seu. Possivelmente ele deve ter levado uma mula que não faz barulho nenhum. E o texto nos diz aqui que eu não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Vejam. Ele sabia o que Deus tinha, ele sabia o que ele queria. Mas ele não fica falando. Ele mantém silêncio, é quieto. Reserva para si o que ele está querendo fazer. Ele evita passar a informação para as outras pessoas. Ele sabe que tem o tempo de falar, mas antes de falar, tem alguns cuidados a tomar. Por que ele não fala? Eu especulo aqui, eu levanto 3 razões por que ele não fala. Em primeiro lugar, é porque aquelas pessoas podiam passar informação para pessoas indevidas. Por exemplo, na abordagem que ele queria fazer com o povo, ele queria fazer a abordagem e não que os outros já soubessem. Ou então, ele não queria que o povo comentando essas coisas chegasse aos ouvidos dos seus adversários, dos seus opositores, dos seus concorrentes. Em segundo lugar, eu diria que ele não quer falar isso, porque ele sabe que em todo lugar tem os pessimistas de plantão. Estão esperando você falar o que você quer fazer, você não vai dar certo. E ele não queria enfrentar esses pessimistas nesse momento. Na verdade, ele quer uma abordagem que afaste os pessimistas da frente. Pessimista sempre está presente e é uma das piores pessoas para quem tem um projeto. Trabalhar com um pessimista. Eu me lembro de um pessimista clássico no nosso meio, que em certa ocasião, diante de um desafio que nós tínhamos estabelecido, ele veio a mim e disse: mas você tem certeza que vai dar tudo certo? Eu falei assim, não, eu não tenho certeza de que vai dar tudo certo. Nem sou eu responsável por dar tudo certo. Tem uma pessoa responsável por isso. E ele falou assim, então é o Vladimir, né? Eu falei, não, é o Espírito Santo. Esse é o pessimista clássico. Está esperando você ter um desafio, um projeto, e ele começa a jogar água na sua fervura. Eu diria, acho que ele ficou calado também para não ficar ouvindo esses pessimistas de plantão. Em terceiro lugar, eu diria, ele ficou calado para não ouvir, na hora que ele não queria, a solicitação daqueles que ficam puxando as brasas de um para assar sua sardinha. Ele sabia o que ele queria, ele estava lá para a reconstrução da cidade. Vamos lá, inicialmente, a reconstrução do muro. Mas aparece um camarada lá, cheio de boas ideias, e fala assim, escuta, e se a gente fizesse um puxadinho aqui? E quem sabe a gente pode colocar uma casa de hambúrguer aqui. A ideia é boa, e o camarada está querendo aproveitar a energia, aquilo que ele está acumulando e apresentando ali para um outro propósito, e ele não quer isso. Vejam, ele tinha um propósito divino, mas ele não é precipitado em ficar falando o que ele quer fazer. Veja, ele diz claramente, o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Ele já sabia o que ele tinha que fazer, mas não tem que ficar falando. Ele se calou, cale-se. Você tem um novo desafio, não é o fato de você ter o desafio, não é o fato de você ter o selo de Deus, que você tem que implantar agora.
Você pode chegar à conclusão de dizer, mas eu tenho uma chamada para ser missionário. Ótimo. Tem um processo até você estar preparado e ser reconhecido. Não é o fato de que você tem a chamada para reconstruir os muros de Jerusalém, que você está habilitado para fazer isso agora. Tem um tempo. Se por acaso, moço, principalmente moça, se ouvir a seguinte palavra de algum rapaz, olha, Deus me revelou que eu vou casar com você. Só entre nós, cai fora. Cai fora. Uma boa resposta que você pode dar também é o seguinte, vamos esperar ele falar comigo também. Não é o fato de você ter tido uma convicção do que você tem para fazer, o que vai acontecer que está valendo. Você tem uma visão, você compreendeu o que você tem que fazer, primeiro fique calado. Você está querendo montar uma empresa? Está querendo mudar de emprego? Está querendo casar? Ou abordar aquela garota? Está querendo fazer um curso? Quando você souber o que você tem que fazer, inicialmente, fique calado. Fica a dica. Deixe-me dar a segunda dica. A segunda dica que eu quero dar para vocês é o seguinte: embora você tenha uma visão, embora você já tenha orado e ore a respeito, examine a situação. Veja o que diz aqui no versículo 13. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo. E contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. A descrição que ele faz aqui é uma descrição muito clara do que ele fez naquela noite. Embora ela seja muito clara, e você pode olhar para esse mapa e tentar se enxergar aqui ou enxergar o que aconteceu, existe uma tremenda dificuldade de encontrar a descrição de Neemias dentro da realidade do campo do sítio arqueológico. Por quê? A cidade foi destruída algumas vezes. Ou mesmo ela passou por uma obra grande, como no caso de Herodes, para que ela chegasse ao ponto em que ela chegou nos tempos nossos. Então, nós temos um exercício como esse de Derek Kidner, que imagina Neemias saindo por essa porta do leste, a porta do vale, e dando a volta. Mas isso, em parte, é um fato, porque já se encontraram partes dos muros de Jerusalém no tempo de Neemias, mas não se consegue fechar todos os pontos. Então vocês poderão encontrar mapas bem diferentes desse. Esse é um mapa que Derek Kidner apresenta no seu livro sobre Neemias. Mas o que é que ele estava fazendo nesse percurso, dando a volta na cidade? Eu diria, ele já tinha ouvido que a cidade estava destruída. Ele já tinha um projeto de reconstrução. Ele já sabia o que ele queria fazer. Ele sabia que ele tinha a chamada de Deus. Ele sabia que ele tinha o material para isso. Entretanto, ele aproveitou a oportunidade para examinar e avaliar a situação. Já havia sido lhe dito, está um caos. E ele entendeu que era um caos, e é possível que ele tenha tido até informações mais específicas sobre o que estava acontecendo, qual era o estado de Jerusalém. Isso não lhe foi suficiente. Ele chega para examinar a situação. Ele deve ter feito um plano na sua cabeça, mas naquele momento ele está se perguntando, esse meu plano atende essa realidade? O que eu tenho que colocar de novo no meu plano para mudar, para
a abordagem adequada para essa situação. Além disso, eu diria, em primeiro lugar, para esses homens, e posteriormente, seguramente, isso seria passado para outras pessoas, as pessoas vão falando, eu diria que isso era uma informação que ele poderia passar para aqueles homens, para aquele povo, que ele conhecia a realidade deles. Ele não chegou lá dizendo, ó, já sei o que tem que fazer, eu sou o salvador da pátria. Não, ele queria comunicar que ele já tinha processado, já tinha pensado, e chegou naquele lugar, repensou, reavaliou. Eu me lembro que, numa certa ocasião, um dos líderes da nossa igreja, alguém que serviu tantos anos na liderança, ele me abordou da seguinte maneira, dizendo, Fernando, algumas vezes eu lamento, porque você vem para a reunião tão bem preparado nos assuntos que a gente não tem muito o que fazer. Eu falei, você já pensou se eu vier despreparado? Você acha que isso vai ajudar? A visita que ele está fazendo em torno da cidade é avaliando a situação mais de perto. Ele já tem um plano, ele já tem uma visão, ele já tem a chamada, ele sabe que ele é o camarada que vai fazer a obra. Mas veja, ele ficou calado. Em segundo lugar, ele reexaminou a situação. Você tem uma visão que você tem que fazer, o curso que tem que fazer. Ótimo. Fique quieto e avalie a situação. Você recebeu uma proposta de começar num novo emprego? Ótimo. Avalie o que você pode nisso. Não é só o salário que eles estão oferecendo para você. Como é que é o ambiente de trabalho nessa empresa? Que perspectivas de futuro você tem nessa empresa? Se você pode, qual é o histórico naquela empresa das pessoas que ocuparam a posição para a qual você está sendo convidado a estar? Se existe uma mudança de várias pessoas nisso, qual é a perspectiva que você tem? Você pode dizer, não, Deus já me falou, é para lá, ótimo, fique quieto. Examine a situação. Você ganhou convicção que é com aquela garota que você tem que casar. Nem vou discutir isso. Mas examine a situação, avalie a situação. Eu já conheço casos de pessoas que se casaram em cima de uma profetada, dizendo que a pessoa devia se casar com aquela pessoa porque Deus falou. Roubada. Fica a dica, se você já sabe o que você tem que fazer, fique quieto. Reexamine a situação. Terceira dica, apresente uma proposta. Veja o que diz no versículo 16. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido, ou o que eu estava fazendo. Pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais. Ele fez aquela visita que ele quis fazer em Jerusalém, mas ele não comentou nada com os oficiais. A palavra que ele emprega aqui para oficiais, inicialmente, ela significava oficiais babilônicos. Mas os babilônicos não estavam mais aqui, não tinham nenhum papel como oficiais. Então, aparentemente, ele empregou essa palavra, oficiais, para descrever algumas pessoas que haviam sido escolhidas pelo povo ali e os tinham colocado em alguma posição de autoridade ou de representatividade. Mas além dos oficiais, ele diz que ele não falou nada para os judeus, e nem tampouco para os sacerdotes. A liderança religiosa não sabia do que ele estava fazendo ali. Por que ele veio para a cidade? Além disso, os nobres, e vejam, ainda que a gente não more num ambiente que exista uma monarquia, nós não vamos entender nobres da maneira que nós entendemos hoje. Nobres ali eram pessoas que tinham um pouco mais de direitos que as pessoas comuns. Eles tinham uma certa cidadania. E nem aos demais ele falou qualquer outra coisa, ou seja, nem aquelas pessoas que efetivamente iam ser a mão de obra e levantar a cidade, ele não fala nada. Ele sabe, tem tempo de ficar calado, tem tempo de examinar, e vai ter o tempo de fazer a abordagem. E assim no versículo 17 nós começamos lendo, então
Nós não sabemos como pode ser esse então, quando é esse então. É possível que esse então tenha sido no dia seguinte pela manhã, ou algum tempo depois. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Ele começa a sua abordagem com aquele povo dizendo: vocês estão vendo a situação, vocês estão enxergando essa situação. É claro que eles estavam enxergando. O problema é que talvez já estivessem tão acostumados com aquilo, que já não era tão ruim, embora fosse muito ruim. Veja, ele descreve essa situação, em primeiro lugar, como terrível e humilhante. Essas duas palavras descrevem, em primeiro lugar, que a condição da cidade era uma situação lamentável, miserável, calamitosa, desgraçada. Em segundo lugar, ela era humilhante. Como pode ser isso? Deixa eu pegar um paralelo para vocês lá da aldeia de Mapuera. A aldeia de Mapuera é uma aldeia de índios, cerca de 1.300 índios. Mais especificamente, os registros dele, agora que nós saímos em julho de lá, foram 1.299. E é uma aldeia em que várias etnias indígenas têm se convertido e chegado ali. E Mapuera acaba exercendo um papel nas demais aldeias, não só do rio Mapuera, como de vários outros rios. A aldeia de Mapuera é como se fosse a Nova York deles. As coisas lá são mais especiais. Então, para a igreja, eles construíram um prédio. Eles colocaram a telha, essas telhas de cimento. Eles têm um som lá para tocar. E as caixas de som. Aí chega um indivíduo de uma outra aldeia e pede assim: ô pastor, será que a sua igreja não pode ajudar a gente a colocar na nossa igreja lá a telha de cimento? Mandar para a gente a telha de cimento para colocar lá? Eu falo: não. Sabe por quê? Telha de cimento é horrível. Com esse sol, eles estão debaixo da linha do Equador. Aquele sol esquenta. Eu falei assim: senhores, com essa telha aqui, sério, quando eu prego lá, a camisa não fica molhada, fica totalmente molhada. Enquanto nas construções outras deles, eles têm construções com uma espécie de folha, e debaixo daquele telhado de folha, além de não chover, é fresquinho. Mas eles olham lá para Mapuera e vê aquele telhado de cimento e falam assim: mas nós precisamos do telhado de cimento. Em outra ocasião: pastor, será que o senhor pode ajudar a gente para comprar uma caixa de som e guitarra para colocar lá na igreja, na aldeia e tal? E eu pergunto assim: deixa eu te perguntar, quantas pessoas tem na igreja lá na sua aldeia? 18. Você não precisa de caixa de som nem de guitarra. Todas as vezes que eu sou colocado nessa situação, eles olham para mim e falam assim: má vontade. Eles se sentem inferiorizados, e neste aspecto eu diria que o povo de Jerusalém se sentia humilhado, porque as cidades em volta estavam construídas, elas tinham seus muros, enquanto a cidade deles destruída, totalmente vulneráveis, alvo de chacota e de riso das pessoas. Neemias destaca essa situação diante deles. E veja, ele coloca de uma maneira bastante interessante quando ele diz: estamos, reedifiquemos, deixemos. Ele está comprometido com essa obra. Ele não está chegando de fora, lá do centro do Império Suzã, e está dizendo para eles o que tem que ser feito, vocês têm que fazer. Não, não. Ele se coloca nessa condição de terrível e humilhante, para então apresentar a sua proposta que soluciona o caso. Vocês conhecem a história do rapaz que era muito bom de dar cantada nas garotas? E ele chegou para a garota e perguntou para ela: qual o seu nome? Ela disse: Maria das Dores.
Ele falou, muito prazer, José Tilenol. Uma vez que ele entendeu o tamanho do problema, ele está apresentando a solução. E é isso que esse camarada está fazendo. Ele olhou para a situação, entendeu a situação, examinou a situação, e aqui ele chega para esse grupo e destaca qual é o problema que está acontecendo. Então ele diz, venham, vamos reconstruir o muro. Ele soube ficar quieto quando tinha que ficar quieto. Ele soube que ele tinha que examinar e reexaminar a cidade, para então ele fazer uma abordagem que desafiava aquelas pessoas à reconstrução. Fica a dica. Ele tinha orado. Ele sabia que Deus tinha posto no coração dele. Ele sabia que era a vontade de Deus. Mas isso não dá a ele a condição de atropelar o processo. Ele está seguindo uma receita de sabedoria. Silêncio. Examina. E então faz uma proposta. Em quarto lugar, a quarta dica, que é o que ele faz, ele apresenta as suas credenciais. Aqueles que são mais novos não sabem do que eu estou falando, e se quiserem ver, vão no YouTube. Alô? Vão no YouTube e descobrem ali o que está acontecendo. Chico Anísio tinha um personagem que ele usava no seu programa. O nome dele era Bozó. Alguém aqui lembra do Bozó? O Bozó era alguém que trabalhava na Globo numa posição sem nenhuma expressão. Mas ele tinha um negócio importante. Ele tinha o crachá da Globo. E com esse crachá da Globo ele dava carteirada nas pessoas. Veja, eu não estou sugerindo aqui como credencial que você use o crachá da Globo, ou da Unimed, ou da carteirinha de doador de medula óssea. Não. Mas veja o que ele diz no versículo 18. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Aqui estão as duas credenciais dele. Ele conta para eles a experiência dele, Neemias, com o Senhor, e como Deus estava sendo bondoso com ele. Quando ele entendeu a situação de Jerusalém, ele resolveu fazer alguma coisa. Mas tinha uma ordem do rei, um decreto do rei, que não podia reconstruir a cidade. E ele pode contar que ele orou, e com ele outras pessoas oraram, e que ele conversou com o rei, e uma vez que conversou com o rei definiu e determinou a reconstrução da cidade. Não só isso, o rei deu os salvo-condutos para ele chegar na cidade. O rei providenciou para ele o que ele precisava de matéria-prima para reconstruir a cidade. Ele destaca a sua experiência com Deus. E essa é a sua primeira credencial. Ele andava com Deus, ele provava de Deus, e ele tinha evidências disso para apresentar para aquele povo de Deus. A segunda credencial que ele apresenta aqui, ele diz, e o que o rei havia me dito. O rei que era contrário, agora ele pode falar, o rei está dizendo, vai para reconstruir. Está aqui carta para você conseguir a madeira. Está aqui as credenciais para você passar onde tiver que passar. Além disso, olha, você vai levar essa guarda com você. Ele conta para o povo quem ele é. Quais são as credenciais dele? Aqueles homens ouviram que Deus mudou o coração do rei. Aqueles homens ouviram a experiência dele com Deus. Eles estão reconhecendo a bondade de Deus na vida dele. Vejam, como resposta a isso, o versículo diz, eles responderam, sim,
vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para esse bom projeto. Ele não poderia ter começado por esse quarto ponto. Tem um processo para chegar nisso. Você tem que escolher o momento e a oportunidade de tratar com isso. Nas minhas tantas idas a Mapuera, algumas vezes eles me perguntaram assim: você não vai trazer sua esposa para a gente conhecer? A minha esposa não gosta de mato, muito menos de inseto, nada disso. Mas eu falei assim, vou levar minha esposa lá. Mas qual era a melhor hora de abordá-la? Para obter o sim que eu quero. E sabe, ela está me ouvindo agora, está doente em casa, mas está me ouvindo, deixa eu confessar para ela isso. Eu esperei uma hora que eu acho que ela estava em dívida comigo e estava sentindo isso. Eu falei para ela, escuta, hoje é a data limite, você vai para Mapuera ou não? Ela falou, vou. No dia seguinte, ela falou assim, eu não sei onde eu estava com a cabeça quando eu falei que vou. Eu falei assim, mas eu sei. Não é só você saber o que você quer, você tem que saber ficar quieto, examinar a situação. Examina a situação. Faz a proposta. Apresenta as suas credenciais. Não é na primeira hora. Não importa que você já sabe o que Deus tem para você fazer. Não é porque você já sabe que você tem que fazer isso agora. Além disso, quero apresentar para vocês a quinta dica. A quinta dica é dar a dimensão correta à oposição. Não importa se você tem uma visão de Deus, um projeto de Deus, a bênção de Deus, saiba disso, você vai ter oposição. Isso é natural. Pode ser dos seus concorrentes, pode ser dos seus colegas na escola, pode até ser mesmo do seu orientador na escola, pode ser dos seus colegas de trabalho. De qualquer lugar você poderá encontrar oposição. E não se surpreenda de forma alguma se, diante de um projeto tão bom, tão desafiador, tão abençoado por Deus, você não encontre oposição. Você vai encontrar oposição. E veja, no versículo 19 ele diz, quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso. Em textos anteriores, nós já nos encontramos com esse Sambalate e Tobias. Sambalate, ele estava ao norte de Samaria. Ele chegou a ser o governador de Samaria. Nesse momento, ele ainda não tinha essa posição de governador, mas ele veio a ser o governador de Samaria. Ele era um homem influente. Bem ao norte. Tobias, este oficial amonita, e vamos lembrar disso, eles tinham no modelo persa de governo, eles tinham o sátrapa que cuidava de uma grande região, era como se fosse um governador. Esse vinha da Pérsia. Tinha o governador local, como era o caso de ou veio a ser o caso de Sambalate. E tinha uma pessoa como Tobias, que era enviado pelo rei, pessoa de confiança do rei, portanto devia ser medo-persa, que ia até a região e ficava auditando. Eles eram os ouvidos e os olhos do rei. E Tobias é esse agente do rei num povo a leste, que são os amonitas. Então veja, já ele começou com a oposição do norte, do leste, e agora aparece o Gesem, o arábio. Naqueles dias, o rei Artaxerxes estava facilitando a vida, e os árabes tinham chegado e estavam se colocando ao sul de Judá, no deserto do Negueb. E ali eles estavam se misturando com povos da região.
E agora, veja, o cerco está fechando. A oposição começou por Sambalate ao norte, envolvendo Tobias ao leste, e agora nós temos o Gesem ao sul. Essas pessoas se apresentam como opositores às intenções de Neemias. Bom, como é que eles souberam disso? Como é que eles souberam que Neemias queria reconstruir a cidade? Veja, Sambalate já sabia que Neemias tinha autorização do rei para chegar e para reconstruir a cidade. Ele não podia contestar essa orientação, embora contestação como essa já tinha sido contestada diante do rei anteriormente e o rei tinha cancelado a construção. Mas o texto diz que quando eles chegam ali, eles zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram. O que eles fizeram primeiro foi uma estratégia de ridicularização, de desdenhar, de desprezar, de escarnecer. Seguramente o desafio que eles tinham era tão grande, e um povo tão sofrido e humilhado como aquele. Agora, esses homens veem aquele povo voltado para a construção, eles estão fazendo piada, chacota. Além de fazer chacota, eles fazem duas perguntas. Vejam ali as perguntas. Primeira pergunta: o que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? O que é isso que vocês estão fazendo? De alguma maneira, Sambalate está trazendo à memória daquele povo, pelo menos aqueles que estavam anteriormente. Vocês já começaram a construção? O rei já mandou parar, e nós viemos aqui e fizemos vocês pararem. Vocês não estão obedecendo à lei? Vejam, a parte daquele povo já tinha vivenciado essa experiência. E quando eles ouvem isso, dá um suorzinho no corpo, dá uma tremida. Além disso, talvez alguns deles não soubessem que havia uma ordem clara de que deveria ser reconstruída a cidade. Ele está insinuando que o que está sendo feito por Neemias e a maneira como ele está conduzindo aquele povo, aonde está conduzindo, é discutível. Ele insinua que Neemias não tinha autoridade para fazer o que ele estava fazendo. E diante da acusação, da ridicularização, da humilhação, e de uma insinuação como essa, a resposta de Neemias é exemplar. Eu lhes respondi, versículo 20, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Veja, Neemias nem parou para considerar as palavras que ridicularizavam a eles. Neemias não tentou provar que ele tinha valor efetivamente, que aquele povo tinha. Esquece o que falam mal de você. Neemias nem parou para responder se eles estavam efetivamente fazendo uma provocação ao rei. Ele sabia o que ele estava fazendo, e aqueles homens sabiam, porque tinham conhecido a decisão do rei, e de que Neemias podia chegar ali para reconstruir a cidade. Neemias não precisa e não fica dando explicações. Ele simplesmente diz: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Vocês acham que nós somos motivos de vergonha, de chacota, de humilhação? O meu Deus fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, ele diz, começaremos a reconstrução. Mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. O que Neemias está dizendo é o seguinte: vocês não têm parte, efetivamente, vocês não têm nenhuma parte aqui. Isso aqui é obra do povo de Deus, do povo dessa cidade, do povo judeu, e um samaritano não tem nada a ver com isso.
Vocês não têm direito legal. Isso significa, vocês sabem que eu tenho o decreto do rei. Vocês não têm nada para fazer. E vocês não têm nada de memorável. E essa palavra ela tem uma conotação cultica. A ideia é, vocês não têm nada a ver com o culto, com a adoração, do serviço a Deus que esse povo tem. O que ele falou mais? Nada. Somente isso. Alguém já disse, se você quer ser incisivo, você deve usar poucas palavras. E Neemias foi assim. Sem muitas palavras. Sem explicações. Só dando a mensagem. Nós vamos reconstruir. Deus vai nos abençoar nisso. E vocês não têm nada a ver com isso. Não importa o projeto que você tem, o desafio que você tem. Você pode ter certeza, por mais que você tenha a boa mão de Deus com você, a bênção de Deus com você, você vai ter oposição. E você tem que tratar com a oposição sem surpresa, da maneira mais objetiva possível. Concluindo minha mensagem, meus irmãos, Neemias foi um homem que lá estava em Suzã, na capital do mundo da época, vivendo uma vida excelente e ótima. Mas ele entendeu que Deus tinha um projeto para ele, e ele entendeu que ele ia cumprir esse papel. No momento que ele entende isso, ele não sai atropelando as coisas. Até ele dar o primeiro passo concreto de conversar com o rei que é contra isso, ele tem 4 meses. Eu imagino que nesses 4 meses ele levantou informações. Ele pensou no que fazer. Ele orou. Ele estudou a situação. E agora ele vai e conversa com o rei. Ele obtém o sim do rei. Ele empreende essa viagem. Ele chega. Ele descansa. Ele silencia. Ele examina. Ele faz uma proposta. Ele apresenta as suas credenciais. E ele enfrenta a adversidade. Essas são as dicas que nós podemos tirar do modelo de gestão desse homem e aplicar na nossa vida. Se você está diante de uma grande mudança na sua vida, você está deixando a sua vida de empregado para ser um empresário num ambiente desse do Brasil em que tantas e tantas empresas fecham 1 ano depois que começaram, não atropele as coisas. Não tire conclusões, porque aqui em Campinas tem muita gente que veio de Minas e você tem que abrir um lugar para vender pão de queijo. Não tire suas conclusões precipitadamente. Não vai abrir seu café somente para servir pão de queijo, porque você acha que tem muito mineiro na cidade. Ora, fica quieto. Examina. E é possível, você não tenha todo o conhecimento para examinar questões que você não conhece, e identifique especialistas que possam ajudar isso. Então faça uma proposta. Apresente suas credenciais. Prepare-se para enfrentar a oposição, porque vai ter. Fica a dica, na verdade 5 dicas. Dentro do modelo de Neemias, como é que você pode aplicar nos desafios que você tem? Sejam eles pessoais, familiares ou profissionais. Vamos orar. Pai Celestial, eu quero te agradecer pela oportunidade de olharmos para a Tua Palavra e vermos em termos bem prático e objetivo que o Senhor diz que tudo que nós precisamos em termos de instrução estão dentro da Tua Palavra. Ó Pai Celestial, que cada um de nós aqui, por mais que tenha a certeza do que é a Tua vontade, por mais que tenha a certeza da Tua bênção, que possa ser precavido e aprender com Neemias esse processo
de conduzir as coisas conforme um planejamento sábio. Abençoa teu povo. Livra o teu povo da crendice de que simplesmente orou, ou ungiu, ou etc., já resolveu tudo. Mas que de uma maneira prudente e sábia, possa aplicar essas dicas que Neemias deixa para nós. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.